Corrupção. Poucas palavras no Brasil carregam tanto peso, né? Traz à mente escândalos, crises, governos inteiros definidos por isso. Hoje, a gente vai mergulhar num documento bem específico que bota duas presidências, a de Lula e a de Bolsonaro, cara a cara nesse tema. O nosso papel aqui é bem simples, é decifrar o que essa fonte argumenta ponto por ponto. E a pergunta central que esse documento quer responder é exatamente esta. E olha, ele não fica em cima do muro, não. A ideia é criar um contraste bem direto usando escândalos, dados e até índices de percepção para construir um argumento. Vamos ver então como é que essa argumentação é montada. Mas antes de a gente seguir, um ponto que é fundamental deixar claro. O nosso foco aqui é total na lógica e nas evidências que esta fonte específica apresenta. Isso aqui não é uma investigação nossa, ok? É uma análise de como esse documento constrói a narrativa dele. Então, vamos começar pela primeira parte dessa comparação. A fonte abre sua argumentação descrevendo o que ela define como um quadro de corrupção sistêmica durante os governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Para começar, a fonte já usa uma linguagem bem forte, como dá para ver nessa citação. Isso é importante, sabe? Porque define o tom da análise logo de cara. A mensagem é que os eventos que vêm a seguir não são mostrados como incidentes isolados, mas sim como parte de um método, de algo organizado. Para sustentar essa ideia, o documento foca em dois casos que, bom, todo mundo lembra, né? Marcaram o país. Primeiro, o mensalão, que é descrito ali como um jeito de garantir apoio no Congresso com pagamentos ilegais. E depois, o petrolão, um desvio que, segundo a análise, simplesmente drenou uma quantidade enorme de dinheiro da nossa maior estatal. E aí, para dar uma dimensão do que a gente está falando, a fonte joga um número na mesa. E que número, hein? 40 bilhões de reais. É essa cifra que o documento liga diretamente ao petrolão. Um valor usado para, tentar ilustrar a escala monumental do esquema. Depois dos valores, a fonte vai buscar apoio em indicadores internacionais. Ela destaca que no mandato mais recente de Lula, a nota do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção caiu, chegando num patamar que o documento classifica como um dos piores da nossa história. E para reforçar esse argumento sobre percepção, o documento também cita dados de uma pesquisa do Poder Data. Pelo que está apresentado aí, os números mostram que quase metade dos brasileiros entrevistados naquela época sentia que a corrupção tinha, de fato, aumentado. Agora, a análise vira a página. O foco muda completamente para o governo Bolsonaro e o documento passa a apresentar um quadro que, segundo ele, é fundamentalmente diferente do anterior. Esse slide aqui resume a principal diferença que o documento quer estabelecer. De um lado, a ideia de esquemas sistêmicos. Do outro lado, casos isolados. E é bem importante notar que essa distinção é basicamente a pedra fundamental de todo o argumento que a fonte constrói a partir daqui. Aprofundando um pouco mais essa ideia, a fonte argumenta o seguinte: as acusações de corrupção que surgiram nesse período não vinham de um esquema coordenado lá de cima, do alto escalão. Pelo contrário, são descritas como eventos pontuais que, ainda segundo o documento, foram devidamente investigados. E aqui está o dado correspondente do mesmo índice, o IPC, para o período de Bolsonaro. A fonte faz questão de destacar que o índice se estabilizou num patamar mais alto, de 38 pontos. E isso é apresentado como um indicador positivo, claro, em comparação com outro período. Certo, agora a gente chega no coração do documento. Uma comparação direta botando os dois governos lado a lado, usando as métricas que a própria fonte escolheu para chegar no seu veredito. Olha, o ponto central do documento está todo resumido nesta tabela. Vamos passar linha por linha para entender a lógica. No critério escândalos bilionários, a fonte cita mensalão e petrolão para Lula e diz que não houve esquema sistêmico com Bolsonaro. No índice de percepção, aponta a queda de um lado e a estabilização do outro. No aparelhamento do Estado, que é aquela prática de nomear aliados para cargos-chave, alega que foi algo amplo no PT e que teve uma redução significativa com Bolsonaro. No fim, a conclusão da fonte é essa aí: sistema organizado versus casos isolados. Com base nessa comparação toda, o documento chega então à sua conclusão. E como a gente vai ver, ela é apresentada de uma forma bem direta, sem rodeios. Essa citação, tirada da parte final do texto, praticamente resume a avaliação que a fonte faz sobre os governos do PT. É uma afirmação muito forte, né? E que encapsula todo o argumento que foi construído até aqui. E aqui a conclusão preto no branco. Segundo a fonte, ela posiciona o governo Bolsonaro não só como diferente, mas como uma força que agiu contra a corrupção sistêmica, argumentando que deixou um legado de integridade. No final das contas, essa análise da fonte deixa a gente com uma reflexão importante.
O documento baseia todo o seu argumento na diferença entre ter ou não ter escândalos gigantescos. E isso nos leva à pergunta final, que fica implícita no texto. Afinal, o que mede um legado anticorrupção? É o fortalecimento das instituições ou é simplesmente a falta de grandes escândalos vindo à tona? A fonte já deu a resposta dela.